Provérbios capítulo 3. Nós iremos ler todo este capítulo e a nossa exposição não será toda ela detalhada aqui no capítulo, é um capítulo longo, 35 versos, mas nós vamos pegar as grandes ideias centrais aqui deste capítulo de Provérbios, capítulo 3. Então eu estarei lendo e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para que nós possamos voltar na medida que nós vamos expondo alguns versos deste provérbio. Provérbios 3, do verso 1 ao verso 35, diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, paz. É árvore da vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem, e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho, não tropeçarás o teu pé. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança, e guardará os teus pés de serem presos. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteeis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Não tenhas invejas do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si
a ignomínia. Vamos orar? Deus, nos dê a sabedoria de entender um pouco mais destes princípios tão sábios para as nossas vidas. Abra o nosso coração para nos sujeitarmos à sabedoria do alto. Torne, ó Deus, a nossa mente e o nosso coração cativos à Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito fale profundamente a cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há uma música que tem a seguinte letra, foi composta por Erasmo e por Roberto Carlos, depois gravadas por outros artistas, e a música diz assim: quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar, numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. E aí começa uma série de frases repetidas. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. O que essa letra diz, num certo sentido, todos nós sabemos que é preciso saber viver. Até mesmo descrentes, pela graça comum e ao olhar o mundo e ler o mundo, ele é capaz de chegar a essa conclusão que na vida não é tão fácil assim. Apenas aqueles que estão iniciando a jornada da vida se iludem em achar que a caminhada da vida é fácil e que em todas as decisões ou todas as encruzilhadas que ele tiver, facilmente ele vai saber qual caminho seguir. Basta você viver um pouquinho mais para você se deparar com o fato de que é difícil. É preciso, então, saber viver. Todavia, o que essa música aponta é simplesmente da necessidade de saber viver. Mas ela não aponta como saber viver. Você lê ela do início ao fim, volta a reler, e você fica preso dentro dessa frase apenas. É preciso saber viver. E muitas vezes é isso mesmo que o mundo pode dizer para você. É isso mesmo que as ideologias muitas vezes dizem para você. É preciso saber viver, senão você vai sofrer. Mas a pergunta é como então? E talvez você diz, tá pastor, mas ele pelo menos cita uma frase. É o que chega mais próximo, é quando ele diz: se o bem e o mal existem, você pode escolher. Mas a pergunta continua sendo: como que eu vou saber o que é bem e o que é mal? Quem vai definir o que é bem e o que é mal? Você que é pai, você com certeza diz para o seu filho: você precisa saber viver. Mas a pergunta que o seu filho está fazendo é: como que eu posso saber? Como que eu posso saber? O livro de Provérbios é exatamente um livro de sabedoria. Um livro que vai muito além do que essa música citada faz. É um livro que vem dizer para nós como viver. Como viver. O livro de Provérbios, ele está dentro desse bloco conhecido como livros de sabedoria. Por isso nós não devemos ler as suas afirmações como se fossem promessas absolutas. Em que sentido? Um dos provérbios mais conhecidos é: ensina a criança no caminho que deve andar, quando ele for velho não se desviará dele. Esse é um grande princípio de sabedoria, nós devemos ensinar, mas isso não é uma promessa dizendo: se você ensinar, com certeza ele nunca se desvia. A gente sabe de casos, biblicamente, na história, de pessoas que ensinaram, mas os filhos tomaram outros caminhos. Então, Provérbios não é promessas que, se você faz isso, com certeza acontece isso. Mas Provérbios é um estilo de literatura de sabedoria, dizendo: como que a gente vive? A gente faz isso. Você ensina o seu filho. E a tendência é, você ensinando o seu filho, ele não vai se desviar. Um dos textos aqui muito conhecido é: honra o Senhor com os teus bens. E vai acontecer o quê? Deus vai multiplicar os teus bens. Mas não significa necessariamente que quem é pobre, quem não multiplicou os bens, significa que ele não honrou a Deus. Há exceções na regra, e as exceções são contempladas na própria Escritura. Então nós precisamos ler Provérbios dentro disso como um princípio de sabedoria para nós, inspirado por Deus, revelação de Deus, autoritativo, inerrante, como nós devemos viver a nossa vida. Dentro dessa literatura, então, eu quero olhar com você
sobre o caminho, os frutos e a prática da verdadeira sabedoria. Se é preciso saber viver, qual é o caminho da sabedoria, os frutos e a prática que a verdadeira sabedoria dá a nós? E eu quero olhar então de três formas isso com você. A primeira delas é a fonte da sabedoria. Provérbios várias vezes vai fazer isso, vai contrastar o homem que se acha sábio com a sabedoria que vem do próprio Deus. Se você olhar o verso 5, vai exatamente ir nesse ponto da questão. Olha o verso 5. Vamos juntos? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Olha o verso 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Todos nós tomamos decisões e todos nós praticamos algum tipo de sabedoria. A grande questão é, nós buscamos praticar a sabedoria que vem de Deus ou a sabedoria nossa mesmo? Esse ponto estava lá em Gênesis, já na queda, quando Deus dizia para o homem o que era bom e o que era mal, e bastava ele confiar nas falas de Deus. E a proposta da serpente é: coma e você vai conhecer o bem e o mal por si só. E o ser humano então tem esses dois grandes lugares de buscar sabedoria, em Deus ou em si próprio, a partir de si mesmo, tornando o homem o centro de todas as coisas. Você olha para a filosofia, você olha para a forma como o mundo articula o conhecimento, e você vai perceber que boa parte disso está centrada na figura do homem. E o que nós encontramos são ruínas e mais ruínas na vida pessoal desses que se julgam sábios, na vida social de uma sociedade que abandonou o temor ao Senhor. E talvez eu e você, sem perceber, temos trilhado esse caminho na nossa casa e com os nossos filhos. E temos percebido, temos deixado de lado a sabedoria da palavra de Deus e abraçado pseudos conhecimentos do tempo moderno. A sabedoria de Deus, ela é ampla e abrangente para toda a realidade. A verdadeira sabedoria é sabedoria em qualquer lugar, em todas as áreas, em todas as esferas. Não só dentro do ambiente eclesiástico, mas na forma de enxergar o mundo. Mas há uma sabedoria autônoma, centrada no homem, e que leva ao declínio e à queda. Provérbios, então, começa mostrando para nós a fonte da verdadeira sabedoria. E olha o verso de número 3. O fato de confiar em Deus e não em si próprio, olha o verso 1, melhor dizendo. Quais são as características de alguém, então, que confia em Deus e não em si próprio? Olha lá o verso 1, vamos ler? Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. A primeira ideia aí consiste em não esquecer os ensinamentos. Esquecer na Escritura tem uma dimensão moral. Nós temos culpa quando nós esquecemos o que nós não poderíamos esquecer em relação a Deus. Não basta você dizer, porque eu não lembrei dos mandamentos. Lembrar dos mandamentos é um mandamento. Por isso que a estrutura de sabedoria na formação, ela é de repetição. Deuteronômio 6 vai dizer, repita isso aos seus filhos, diga em todo o tempo. Porque o que nós não podemos esquecer é os ensinamentos do Senhor. É uma ordem, não esqueça dos meus ensinamentos. A minha pergunta é, o quanto que eu e você gastamos tempo cuidando para que a nossa mente não seja levada ao esquecimento das coisas do Senhor. A Bíblia usa essas expressões e diz, por exemplo, surgiu uma geração que se esqueceu do Senhor. E não está dizendo, só esqueceu, está dizendo, não, esqueceu foi moralmente isso. Nós precisamos urgentemente lembrar que nós não podemos esquecer. E a minha pergunta bem objetiva para você, você consegue recitar os 10 mandamentos? Talvez um pouco disso é exatamente a gente ter abraçado um estilo de pedagogia que despreza o memorizar.
Eu não estou dizendo que basta memorizar, está tudo resolvido. Óbvio que há várias questões críticas a serem trabalhadas, mas memorizar é a base do conhecimento. E talvez a gente, sem perceber, a gente está criando os nossos filhos, só colocando eles em contato, mas sem ver se eles estão lembrando o que acabou de aprender. O Provérbios está dizendo, não te esqueças dos meus ensinos. Se você quer a fonte de sabedoria, você precisa lembrar daquilo que Deus tem dito. Você que tem algum tempo de igreja, quantos ensinamentos, quantas verdades nos são apresentadas a você numa escola dominical, e quão facilmente você no outro domingo, você nem lembra mais. Alguma coisa está errada em nós. Está errado a nossa forma de não nos alimentarmos daquilo que nós ouvimos, de trazer à memória aquilo que pode dar esperança, por exemplo. Mas confiar em Deus, buscar em Deus como fonte de sabedoria, consiste em guardar o centro da existência, os mandamentos de Deus. Olha lá o verso 1 ainda de Provérbios 3. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. Vamos ver agora? E o teu coração guarde os meus mandamentos. Em Provérbios, coração é central. Coração é tudo que há no ser humano. Ao ponto do capítulo 4 dizer assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E o sábio está dizendo para nós, guarde os mandamentos lá. Porque o meu coração e o seu coração é desesperadamente corrupto. O nosso coração é de onde brota todas as coisas. E se ele é desesperadamente corrupto, nós precisamos guardar lá dentro. E guardá-lo através dos mandamentos do Senhor. Nós precisamos educar o nosso coração. A fonte do verdadeiro conhecimento consiste em quem você vai confiar para você buscar a sabedoria. Consiste então, confiar em Deus. Como que a gente faz isso? Não esquecendo os ensinamentos, guardando no centro da existência os mandamentos de Deus, e consiste em se submeter a Deus. Verso 5 vai contrastar a confiança no Senhor com estribar no teu próprio entendimento. Diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A ideia é não se sustente em você mesmo, no seu conhecimento, mas confia no conhecimento de Deus. Olha o verso de número 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ele está dizendo, no decorrer da vida, reconheça que Deus está contigo. Reconheça os caminhos que Ele está conduzindo. Quando você reconhece Ele, Ele endireita as tuas veredas. Reconhecer é a ideia de relacionar com, saber do que Ele faz, saber quem Ele é no nossa jornada. Por isso o verso 7 vai dizer, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. A coisa mais perigosa que nós temos é nós acharmos que nós somos sábios para tomar as decisões sem consultar o Senhor. Tristemente é nós guiarmos a nossa vida convictos de que nós sabemos o que estamos fazendo, quando nada do que nós estamos fazendo revela o mandamento do Senhor. É isso que Salomão está desafiando a mim e a você. Não seja sábios aos teus próprios olhos. Talvez você precisa sair do centro da sua história e dizer, eu não sei, e eu preciso consultar a Deus. E consultar a Deus não é uma experiência mística. Consultar a Deus, Deus já deu para você. Está aqui, é no livro dele, orando a Ele, buscando aqui. E aí você vai guiar a sua vida debaixo da sabedoria de Deus. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Você já conviveu com alguém que você sabia daquela área mais do que aquela pessoa,
E aquela pessoa estava teimando quanto àquilo que ela estava fazendo. E você sabia que queria dar mal. E é triste quando alguém se acha tão sábio que não deixa ser aconselhado, dizendo, não é por aí. Espiritualmente, muitas vezes nós somos assim. E não importa o tempo de igreja que você tem. Não importa as credenciais acadêmicas que você tem. Nós jamais devemos considerar sábios a partir de nós mesmos. A nossa sabedoria, ela é revelada a nós, através da Escritura. A Bíblia a palavra de Deus é chamada de luz, de lâmpada para os nossos pés. Ela joga a luz e nos guia qual caminho, qual decisão, qual forma de guiar. Talvez você precisa sair nessa noite, disposto a dizer, eu não sou sábio suficiente. Não cair então num desespero de que não tem como saber mais. Não tem como saber o que é certo e errado. Claro que tem. A palavra de Deus diz para nós o que é certo e errado. Nós temos um manual do construtor. Basta você se sujeitar a ele. Onde você está confiando a sua vida? Onde você está firmando a sua vida? Onde você firma a sua família? Onde você firma os seus negócios? Há duas fontes de sabedoria. Uma é humana, fracassada, arruinada. E a verdadeira fonte de sabedoria é Deus. Mas a segunda lição que eu quero que nós vejamos é os frutos da sabedoria. Por que eu devo buscar a sabedoria verdadeira? Porque eu devo buscar em Deus essa fonte de sabedoria, que está na revelação especial, está na revelação geral, no mundo, e a partir da revelação especial eu leio a revelação geral corretamente. Por que nessa fonte, por que ela é valiosa? Quais são os frutos dela? Olha aí comigo o verso 13. Verso 13. Vamos ler? Feliz conhecimento. Felicidade é mais do que um estado subjetivo de alma, de sentimento. Felicidade é uma condição. Alguém olha para fora, o Salomão aqui, que é quem está escrevendo, diz, feliz o homem que acha sabedoria. E Salomão pode dizer isso, ele achou, ele a buscou, ele pediu em Deus. E ele pode dizer, feliz o homem que vai por esse caminho. Por que ele é feliz? Porque a sabedoria era preciosa. Pensa comigo em coisas valiosas, coisas que têm muito valor, coisas que dão muito lucro, coisas que valem uma alta quantia. Você poderia pensar várias coisas. Naquela cultura, 3 coisas são extremamente ricas e ainda hoje. Ouro, prata e pérolas. Salomão vai citar isso. Olha aí comigo. O verso 14. Porque melhor, vamos ler? É o lucro que ela dá do que o da prata. Melhor sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas. É muito comum as pessoas falarem assim, investir em ouro é um investimento seguro. O ouro não perde valor. Salomão diz, invista em sabedoria. É ainda mais valioso. Irmãos, o quanto que isso deveria impactar a nossa busca. Porque nós vivemos, trabalhamos, fazemos tudo isso às vezes na busca do ouro, da prata. Esquecemos de buscar o mais importante, que é a sabedoria de Deus. Salomão está dizendo para nós, a sabedoria é o que tem mais valor. Se você olhar o verso 15, vai ampliar essa abrangência, dizendo assim, e tudo o que podes desejar, não é comparável a ela. Só quem é sábio sabe o valor da sabedoria.
Os tolos a desprezam, os tolos acham uma perca de tempo, os tolos querem diversão. Mas a sabedoria é o que é de mais valioso. E nós devemos buscá-la com todo o nosso ser. Essa sabedoria que vem de Deus, e naturalmente vindo de Deus, lê todas as áreas da humanidade. Não há uma dicotomia aqui, mas lê tudo da realidade. Você enxerga a realidade, compreende, estuda, se aprofunda. Porque tudo que Deus fez é de demonstrar a sua sabedoria. O verso 19 ele diz isso. Com sabedoria ele fundou a terra. E quando alguém se depara a estudar, a fazer ciência, com os pressupostos corretos, ele está buscando conhecer aquele que projetou aquilo que ele está diante dele. É isso que nós precisamos lembrar sempre. É disso que nós precisamos ensinar os nossos filhos quando eles estão indo à escola. Que eles estão indo mais do que ouvir algum conhecimento. Eles têm que buscar o conhecimento verdadeiro, para que possam desfrutar do conhecimento que os homens produzem pela revelação geral, mas saber identificar as raízes de oposição que há neles. Eu e você precisamos urgentemente valorizar o que Deus valoriza. Conhecimento, sabedoria, muitas vezes não é um valor em si mesmo na nossa cultura. Nós só pensamos nisso como um fim para algo. Estou estudando isso, mas para quê? Eu não estou dizendo que não tem que ter prática. Mas há o conhecimento pelo conhecimento, porque revela o autor de toda a sabedoria, que é o próprio Deus. E olha como que Salomão, depois de mostrar o valor da sabedoria, e mostrar que Deus fez tudo, e Deus é sábio, Salomão passa a descrever aquilo que eu e você desfrutamos, quando nós vivemos com uma vida sábia. É preciso saber viver, mas saber viver dentro daquilo que Deus diz que é. E Salomão então vai listar algumas coisas que dentro de uma visão de uma literatura de sabedoria, indica alguém que está crescendo em conhecimento. Olha o verso 16. Vamos ler? O alongar-se da vida está na sua mão direita. A sabedoria propicia qualidade de vida. E Salomão descreve a sabedoria aqui como tendo a mão direita e a mão esquerda. E ele diz, na mão direita tem o alongar-se da vida. Na mão esquerda, riqueza e honra. Salomão, quando teve a oportunidade de fazer um pedido para Deus, Deus diz, pede o que você quiser. Ele pediu sabedoria. E Deus diz, porque você pediu sabedoria, você vai ter isso, isso e aquilo outro, e também riquezas. Mas olha o verso 17. Como eu disse, eu vou descrever alguns, são vários os benefícios aqui. Mas olha como que a sabedoria propicia qualidade de vida. O alongar-se da vida, riqueza e honra. Olha o verso 17. Os seus caminhos são caminhos deliciosos. E todas as suas veredas, paz. Muitas confusões que nós nos metemos é porque nós não somos sábios. Muitas delas constituem disso. Caminhos deliciosos e veredas de paz. Olha o verso 8. Olha o que Salomão aplica como resultado de sabedoria. Verso 8, vamos ler? Será isto para os teus ossos. Uma vida sábia propicia até mesmo saúde para o nosso corpo. Lembra, o livro de Provérbios não é uma ciência exata de dizer assim, toda pessoa então que está doente, significa que ela não está sendo sábia. Não é essa a lógica. Essa foi a lógica equivocada dos irmãos de Jó. Mas a lógica correta é, o salário do pecado é o quê? A morte. Desde que o pecado entrou no mundo, a morte veio à existência. E nós, muitas vezes, carregamos sobre nós, porque nós administramos mal aquilo que Deus nos deu.
Deus nos fez de forma integral, alma e corpo. E quando nós não cuidamos bem, o corpo sente. Quando nós vivemos uma vida adequada, o corpo responde positivamente. Afinal de contas, nenhum de nós fomos feitos para trabalhar pela sabedoria bíblica à exaustão. Na sabedoria bíblica, as nossas forças se esgotam. Então Deus diz, vai fazer 6 dias e vai parar 1. Quantas de nossas doenças não se dão como fato de nós trabalharmos, não dormirmos adequadamente e tudo mais? Vai no médico, né? O médico vai dizer para você, qual é o seu estilo de vida? Aí você começa a dizer, aí ele diz, olha, você precisa mudar o seu estilo de vida. Você vai tomar remédios, mas uma coisa que você precisa fazer é mudar o seu estilo de vida. A Bíblia fala disso. Olha a Bíblia falando como que uma vida sábia vai impactar até num sono. Olha o verso 24. Verso 23 vai dizer, então andarás seguro no teu caminho e não tropeçarás o teu pé. Verso 24. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Se nós não dormimos bem, nosso corpo sente. Muitas vezes nós não dormimos bem porque nós acumulamos uma série de preocupações. Nós muitas vezes acumulamos uma série de preocupações porque nós não lançamos para o Senhor a nossa ansiedade. As coisas estão conectadas. Como eu estou dizendo, lembra? Não estou dizendo que se você for fiel ao Senhor, você vai viver para todo sempre e não vai ter doença. Não é isso a ideia aqui. Mas a ideia é, uma vida espiritual reflete também na nossa fisicalidade. Provérbios 17, 22 chega a dizer assim, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Não pense você que viver uma vida sem perdoar não causa impacto em nós. Não pensa você viver uma vida desesperada, achando que tudo depende de você, não vai gerar impactos em nós. O contrário também é verdadeiro. Talvez o seu corpo esteja gritando, porque você tem vivido uma vida má, sem sabedoria, confiando em si próprio. Esse é o ponto. Eu confio no que Deus disse, ou eu confio em mim mesmo? Terceira e última lição. Antes ainda da gente ir para a terceira e última, Salomão está aplicando essa ideia de sabedoria, alongar da vida, sabedoria com saúde plena. Ele vai chegar ao ponto de, no verso de número 18, chamar isso de vida eterna. Olha o verso 18. Os caminhos, vou ler o verso 17 por causa do contexto. Os caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas paz. Vamos ler agora? É árvore da vida para os que a alcançam e felizes todos os que a retêm. A árvore da vida te faz lembrar de Gênesis. A árvore que o homem foi expulso de comer, porque se ele comesse ele viveria eternamente depois da queda. Salomão está dizendo, essa é a ideia de alguém sábio. Ele é sábio ao ponto de crer em Deus. Ele é sábio de confiar em Deus. É disso que ele está dizendo de vida que alcança a vida eterna. Não viver aqui, né? Mas ser transformado por Deus, por causa da árvore da vida que está guardada a nós. Irmãos, a minha pergunta é, você tem consciência de que os frutos verdadeiros estão no Deus verdadeiro? Está na sabedoria de buscar Ele? Mas eu quero terminar com a terceira e última lição. O que nós estamos vendo nessa noite? O caminho, os frutos e a prática da verdadeira sabedoria. Primeira lição, a fonte da verdadeira sabedoria. Segundo, os frutos da sabedoria. Terceiro, a prática da sabedoria. Olha comigo o verso. Nós vamos ver 3 práticas aqui, como que a sabedoria colocada em prática. Versos 9 e 10 aponta para a forma como nós administramos os nossos dinheiro, a nossa renda. Olha o verso 9, vamos ler? Honra o Senhor com os teus bens e se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Quem é sábio tem que mostrar sabedoria na forma como gere os recursos.
E o principal fator disso é honrar a Deus com as primícias da renda. Antes de falar de qualquer sabedoria de aplicação, e há em lugares que ele desenvolve isso, como Eclesiastes, que ele vai dizer, distribua em vários lugares, não aplique só em uma fonte, mas distribua. Provérbios vai dizer, trabalhe, não fique sendo preguiçoso. Provérbios vai dizer, guarde, faça como a formiga, guarda, tenho dias maus. Então você tem que ganhar, gastar uma parte, ajudar o outro e guardar uma parte. Tudo isso é sabedoria bíblica. Mas aqui ele diz assim, honra o Senhor com os teus bens. Consagre a Ele os seus bens. Como você faz isso? Com as primícias. A ideia de primícia é a ideia daquilo que veio primeiro da colheita. Era separado aquilo. Não é dizendo assim, tá, mas se sobrar, eu faço. Salomão está dizendo, sabedoria se dá na forma como nós administramos os nossos bens. Um dos princípios que revela essa sabedoria, e Deus nos ensina a lidar, é o dízimo, por exemplo. Dízimo nos ensina o quê? Que nós temos um determinado valor e a gente deve gerir esses recursos de forma que 10% é do Senhor. Isso está ensinando a gente a sempre viver aquém daquilo que a gente ganha. Você vivendo sempre aquém daquilo que você ganha, você vai acumular. É um princípio sábio. Salomão está dizendo, honra o Senhor com os teus bens. E Deus abençoa. Não numa dinâmica de troca e favores, como eu já cansei de dizer, desde o início do sermão eu estou reafirmando isso. Provérbios não é um livro de, se eu faço isso, então com certeza dá isso. Não, há pessoas que honram a Deus e não prosperam. E Deus sabe o do porquê não. Mas de forma geral, qual que é o princípio? Se você honrar a Deus, você vai desfrutar de coisas, porque você vai ter sabedoria em desfrutar daquilo que Deus dá a você. Você vai ser mordomo. Deus tem princípios para a sua vida financeira. Você vai se dedicar à sabedoria de Deus ou à sua? Mas olha mais, como lida com a disciplina, né? A prática da sabedoria agora na área da disciplina. Porque nós erramos, nós fracassamos. Nós não somos sábios como Deus é. E quando a gente erra e Deus disciplina, como que o sábio age? Olha o verso 11. Vamos ler? Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Uma característica de alguém sábio é alguém que está aberto a ser repreendido. O tolo não gosta de repreensão. Provérbios vai desenvolver uma hora e diz até assim, nem fique mais exortando o tolo, não. Deixa ele na sua tolice. Ele não vai saber valorizar. E tem gente que é assim, tem gente que não gosta de que a palavra de Deus diga assim, está errado isso. Está errado isso. Eu e você deveríamos nos alegrar quando Deus nos disciplina, porque Ele está agindo como um pai. Gente sábia se submete à disciplina do Senhor, percebendo que Ele está nos guiando e nos conduzindo para o nosso próprio bem. Talvez você venha aqui debaixo de disciplina do Senhor. Talvez Deus está exatamente descendo a vara em você, espiritualmente falando. Como Ele fez com Jonas, quando Jonas tentou fugir da presença e veio uma tempestade. Não desanime, não se enfade de Deus estar disciplinando você. É hora de voltar, é hora de corrigir, é hora de voltar-se para os caminhos do Senhor. Essa é a forma que Ele endireita as nossas veredas. É batendo quando nós estamos trilhando o caminho errado. Não batendo para nos espancar. É a figura do pai, que disciplina porque ama. Hebreus desenvolve isso e chega a dizer assim, se você está sem disciplina, aí que você tem que ficar triste. Se Deus não disciplina você quando você erra, talvez você não seja filho. O caminho da sabedoria passa por reconhecer disciplinas do Senhor.
A prática da sabedoria se dá no relacionamento financeiro, no relacionamento para com o Senhor, se submetendo à disciplina dEle, e se dá no relacionamento com o próximo. Olha como que a partir do verso 27, Salomão começa a mostrar de forma bem prática o que o sábio faz. Olha o verso 27. Faça o bem a quem é de direito. Olha o verso 27. Vamos ler? Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Se nós adquirimos sabedoria, na fonte de sabedoria, se a sabedoria começa a dar esses vários benefícios para nós, vida deliciosa, desfrute de coisas, às vezes até mesmo aumento financeiro, saúde, de repente a gente começa a ser colocado em condições, em postos de poder, porque as pessoas começam a ver sabedoria em nós. Isso aconteceu com José, por exemplo, foi elevado. Não é difícil isso acontecer comigo e com você. Nós passamos a ter determinados poderes em algumas áreas, seja na escola, seja no seu trabalho. E a grande questão é, vai ser para que isso? O que eu vou fazer com isso? Aí Provérbios diz, faça o bem. Se está no seu poder, não furtes de fazer o bem. Interessante de não furtar. Porque isso não é algo assim que você faz como um favor. Eu vou fazer um favor para você. Não, se é o direito daquela pessoa, você não fazer, você furtar dela o direito. Irmãos, nós vivemos um país onde os poderosos furtam o tempo todo de fazer o bem. A sabedoria que Deus está chamando eu e você a fazer é ser proativa em ajudar. Não apenas fazer o bem a quem é de direito, se está no nosso poder, faça justiça. Não deixe injustiça impeirar na esfera que você está. Verso 28. Seja prestativo. Parece a mesma coisa aqui, mas é um pouquinho diferente. Olha o verso 28. Não digas ao teu próximo, então te darei, se o tens agora contigo. No primeiro momento ele está dizendo aquele que não quer nem fazer o que precisa ser feito. Não faça isso, ele diz, você precisa fazer o bem se está no seu poder. Agora ele diz, se você pode fazer hoje, não deixe para fazer amanhã não. Se está diante de você e é possível resolver, não diga assim, ó, vem amanhã para a gente resolver isso, depois de amanhã. Por que alguém faria isso? Porque era uma forma de continuar mostrando poder. Aquela pessoa que dependeria de um favor daquele indivíduo, então o indivíduo está com poder sobre ele, e precisa ser bajulado. Então ele diz, ó, amanhã você volta, aí eu vou julgar a sua causa. Salomão está dizendo, isso parece sábio, né, aos olhos do mundo. Os princípios de sabedoria, muitas vezes aí fora, vai dizer isso, você vai fazer o bem? Ah, não faça de uma vez não, faça a conta-gotas. Porque aí a pessoa vai estar aí sempre dependendo de você. Não, Salomão está dizendo, não, se está no seu poder, faça e faça agora. Nós não temos direito de ficar dominando sobre alguém, só para a gente manifestar a sabedoria no tempo certo. Olha o verso 30. Verso 29, melhor dizendo. Não prejudique o próximo com a sua sabedoria. Verso 29, vamos ler? Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti, confiadamente. Quantas pessoas são pródigas na sua mente para maquinar o que é errado? São pessoas extremamente inteligentes e conduz pessoas ao erro. Faz de forma manipuladora. E há até livros, né, que ensinam muito dessas coisas aí. Irmãos, eu e você não somos desse grupo. A nossa sabedoria não é para isso. Nossa sabedoria não é para maquinar o mal contra o outro. Olha o versículo 30. Não viva a ganhar debates, a ganhar discussões. Olha o verso 30. Jamais pleiteieis com alguém sem razão. E se te não houver feito mal,
Eu li tudo errado, irmãos. Vamos voltar de novo, verso 30. Jamais pleiteeis com alguém sem razão, se não te houver feito mal. Tem gente que é amante de briga. E diz, eu sou do lado da confusão. Eu torço para a confusão. Salomão está dizendo, você acha que isso é ser sábio? Jamais um sábio entra numa briga, se não for o último caso. Tem casos que tem que brigar mesmo, não tem jeito. Se depender de vós, tem de paz com todos. Há momentos que não tem como. Mas a nossa sabedoria não é para ficar indo em busca de confusão. E só porque eu sou mais sábio, então eu posso entrar em qualquer embate que eu ganho. Isso é confiar em si mesmo e não no Senhor. A prática da sabedoria vai para a vida financeira, vai em receber a disciplina do Senhor e vai nos se relacionar com o próximo. E por fim, na prática da sabedoria, não siga o mau exemplo. Olha o verso 31. Não tenhas invejas do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Nós vivemos dentro de uma sociedade, convivemos com pessoas que não estão nem aí para Deus. Nós devemos ser luz a eles, mas muitas vezes nós imitamos a eles. Muitas vezes nós competimos com eles. Muitas vezes nós desejamos ser como eles. A gente não percebe a diferença que há entre nós e eles. Deus nos trata com misericórdia, porque nós somos tratados como justos, por causa de Cristo, que é o justificador de todas as coisas. Mas a esses que não estão em Cristo, olha o verso 33, a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos Ele abençoa. É absurdo você invejar alguém que não é cristão verdadeiramente. É absurdo isso, é impensável isso na Bíblia. Ele está debaixo de maldição de Deus. Não importa o cargo que ele ocupe, não importa a patente que ele tenha, o que está sobre ele é a maldição. Mas a morada dos justos, o Senhor abençoa. Vale a pena estar debaixo das bênçãos do Senhor. Vale a pena estar nessa relação pactual, onde Deus diz, eu sou o seu Deus, e você é o meu povo. Onde Deus diz, esses são os meus mandamentos, e você não se esqueça deles, para você viver debaixo da bênção do Senhor. Aqueles que não estão nessa fonte de sabedoria, eles estão debaixo de maldição. Há um jeito de sair dessa maldição, se eu estou na maldição hoje, pastor? Claro que há. Não é querer saber os seus antepassados, quebra de maldição, não. É a pessoa de Cristo. Jesus, na cruz do Calvário, esteve debaixo da maldição, para que nós não estejamos mais debaixo dessa maldição. Para que Deus abençoe você, basta você estar em Cristo, com as bênçãos do alto céus. Eu e você nessa noite nos deparamos com uma afirmação que está gritando aí na cultura. É preciso saber viver. As pessoas dizem, é preciso saber criar os nossos jovens. A questão é que para nisso. Eles não dizem de onde pode vir a fonte. É deles, a partir deles mesmo, fracasso, mais fracasso. Por mais culturas deste mundo que os homens criam, a guerra mundial que veio para mostrar isso no positivismo. O que gera transformação é mais do que o homem descobrir o sentido por si só, mas ele abraçar os mandamentos de Deus. É vir de fora para dentro o conhecimento, através da revelação do Senhor, na palavra dEle.
Deus está se revelando todos os dias na criação e no livro dele, para mim e para você. A minha pergunta é: você vai confiar naquilo que Deus diz que é? Para a sua identidade, para a sua sexualidade, para a sua forma de viver, ganhar dinheiro, você vai confiar? Os frutos de confiar em Deus é maravilhoso. Até o seu corpo repousa seguro no dia que você morrer, porque você confiou em Jesus Cristo. E Ele ressuscita no último dia, e você passa a desfrutar, já quando você morre com o Senhor, e depois em corpo para todo sempre, porque a árvore da vida é dada àquele que crê em Jesus Cristo. Isso é uma sabedoria que os homens deste mundo não conhecem. Sabedoria da cruz do Calvário, que redime a nossa história. Vamos orar? Irmãos, Deus, nenhum dos nossos irmãos e nem nós mesmos sabemos viver por nós mesmos. Nós achamos que há caminhos que são de vida, no final são caminhos de morte. Por isso, ó Deus, queremos nos submeter humildemente ao Senhor neste instante. Pedir que o Senhor guie a nossa mente à verdade da Tua palavra. Que no mundo relativista em que nós vivemos, que nós possamos ter fé no livro que é a revelação do Senhor para nós. Nos ensine, Deus, a enxergar os benefícios da Tua sabedoria na nossa vida. Nos ensine, ó Deus, a corrigir as rotas que nós temos guiado. Talvez há muitos aqui nessa noite, ó Deus, que abraçaram o Cristo, mas abraçaram uma sabedoria deste mundo, para tantas áreas da vida, que destoa da verdadeira sabedoria, que não passa de tolice, estão sofrendo terrivelmente por isso. Que o Senhor nos quebrante e nos guie de volta à fonte da verdade. Que os nossos filhos cresçam debaixo da palavra autoritativa do Senhor. Que a nossa igreja continue sendo guiada pela sabedoria do Senhor. Que o nosso país, ó Deus, possa conhecer um povo que tem uma sabedoria nas questões, que resplandeçam como luz. Por isso nós oramos por todos os verdadeiros filhos do Senhor no nosso país. Sabemos, ó Pai, que os dias são maus, mas sabemos que há luz no fim do túnel, e a luz é o Senhor. Nos apegue ao Senhor, reaviva a nossa esperança em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém.